Olá, investidores, Magno Lima na área. Hoje eu trago um assunto muito importante para qualquer investidor. Quando é o momento exato de vender uma ação? Quando que o investidor ele deve encerrar a posição dele em um ativo? Estou enfatizando bem a palavra investidor, porque eu posso ter traders, especuladores, pessoas que atuam no mercado financeiro buscando oportunidades, trabalhando de forma diferente. Muitas vezes o trader ele vai pegar um percentual de lucro, ele vai ter um determinado lucro, vai chegar num determinado momento que ele vai vender as ações dele. O investidor focado em dividendos, que é o meu caso, que é o meu perfil aqui, ele tem outros critérios. E aí eu trouxe aqui nada mais nada menos que o investidor, pessoa física do Brasil, o Luiz Barsi, um vídeo dele explicando sobre algumas posições que ele encerrou, algumas ações que ele tinha em carteira, que ele era investidor e já não é mais. Vamos dar uma olhada nesse vídeo? Eu tirei ações de uma empresa que praticamente paga um dividendo pífio, que é a Eletrobras ON. Eu tenho Eletrobras PN, que é o que paga dividendo. Outro papel que eu tirei da minha carteira é a Sabesp, tá entendendo? Porque eu não acredito a Sabesp nesse preço, não acredito que ela possa ser um bom investimento nesse preço. Eu comprei Sabesp a 3, 4, 6, 7, 8 reais, aí sim. Mas, e o dividendo dela era melhor, porque o lucro também era maior. Agora o lucro diminuiu muito, o dividendo passou a ser pífio, tá entendendo? Então, você tem que fazer o seguinte, você tem que equalizar as coisas de forma tal que você possa ter mais dividendos, tá entendendo? Talvez o Barsi tenha falado uma linguagem muito técnica, né? E ele fala sempre muito tranquilo, bem transparente, como se todo mundo já soubesse tudo o que ele está falando. Mas basicamente, um investidor de longo prazo, como o Barsi, ele vai avaliar fundamentos das ações. Como assim fundamentos? Ele tem critérios para entrar, para comprar aqueles ativos. Critérios que nós definimos para entrar, por exemplo, dividend yield. A empresa tem que ter um mínimo de dividend yield pago, em média, nos últimos anos. Poxa, eu estou perdendo fundamento se eu tenho um dividend yield de 8%, passa a ter 3%, 2%. Dividend yield é um indicador de rentabilidade. Um outro indicador que pode impactar os dividendos é o payout. Indica quanto que uma empresa distribui lucro líquido com os seus acionistas, na forma de dividendos ou juros sobre capital próprio. Se eu falo de payout e dividend yield, impacta diretamente nos dividendos que o acionista recebe. Isso é um dos motivos que eu posso vender uma ação. Um outro indicador muito importante é o lucro líquido. Se a empresa deixa de ter lucro líquido e acaba apresentando prejuízo. Não estou falando de um trimestre, 2 trimestres, um ano, mas consistentemente, durante um período, ela acaba perdendo alguns fundamentos. Isso nos leva a deixar de ser investidor de uma empresa. É importante avaliar sempre o histórico do lucro líquido para comprar uma ação. A mesma coisa acontece se a ação perdeu esse fundamento. Ao invés de ter lucro líquido, ela passa a ter prejuízo. Um indicador extremamente importante, porque através do lucro líquido eu recebo dividendos, através de dividendos eu tenho a geração do meu caixa. Sem dividendos, o investidor de longo prazo ele não sobrevive. Precisamos de lucro para isso. Outro ponto importante, perdendo fundamento, o valor da ação diminui. Consequentemente, o preço também cai. Consequentemente, os dividendos também deixam de vir na mesma proporção. É um efeito em cascata. Um indicador importante que pode nos levar a vender um ativo é o próprio ROI, o Return on Equity, retorno sobre o patrimônio líquido. É um indicador de rentabilidade, relação lucro líquido, patrimônio líquido. Muito importante. A gente tem um critério para entrar definido no ativo, um ROI de 15%, por exemplo, que é o retorno sobre o patrimônio. Imagine que esse ROI, com o passar do tempo, ele fica muito baixo, chega por volta de 5%, e isso se mantém. Isso não é bom para a saúde financeira da empresa. É o momento de avaliar uma venda no ativo. Importante sempre entender os motivos que estão levando essa perda de fundamentos. Dívida líquida é um outro indicador extremamente importante. Se a empresa está alavancada, muito provavelmente teremos impacto nos dividendos recebidos, no lucro. Essa empresa pode ficar durante muito tempo presa num alto endividamento. Fiquem de olho também na margem líquida, margem EBITDA, tudo isso é importante.
Esses indicadores são muito importantes para a gente estar avaliando a saúde financeira da empresa como um todo e definir se continua ou não investindo. Como eu falei, não é por causa de um resultado ruim que nós vamos vender uma empresa. Porém, uma sequência de resultados ruins, uma mudança de gestão, uma mudança de direcionador, de controladores, pode nos fazer tomar essa decisão. Um PL alto muda alguma coisa? Uma relação preço-valor patrimonial muda alguma coisa para manter ou não essa em carteira? Claro que não. Esses são indicadores de valuation, onde eu vejo se está caro ou barata a ação. Não tem problema se eu vou ter um PVP acima ou não. A tendência é, inclusive, que o PVP suba com o tempo, que o PL também com o tempo possa subir. Não afeta os fundamentos que precisamos. Porém, lucro líquido, ROI, endividamento, margens, dividend yield, payout, tudo isso impacta assim, diretamente o investidor que já tem a posição e busca recebimento de dividendos. Gostaram do vídeo? Se inscrevam no canal. Grande abraço, sucesso, fui!